Eu saúdo a igreja mais uma vez com a graça e com a paz de Jesus Cristo. É uma oportunidade ímpar que Deus nos dá de dominicalmente nos reunirmos neste local que chamamos casa de oração, aonde nós, que dizemos servos do Deus vivo, aqui nos reunimos para ter comunhão com Ele e ter comunhão uns com os outros. E neste domingo em especial, nós temos a oportunidade de relembrar e de celebrar a Páscoa de Jesus Cristo. E mundialmente, todos os cristãos no mundo inteiro têm tido a oportunidade de, neste dia de hoje, relembrar Páscoa, falar sobre Páscoa, ter o conceito da Páscoa como algo presente, como algo firme e como certeza de fé e vida. Nós não somos diferentes, como crentes em Jesus Cristo, aqueles que já confessaram que Jesus se torna o Senhor da sua vida, aqui estão nessa certeza de que o Cristo veio, morreu, mas Ele ressuscitou. E se nós estamos aqui hoje, é porque temos a certeza de que esse Deus permanece vivo e através da vida dele nós temos vida e temos vida em abundância. E nós cremos nisso. E é por isso que você está aqui, porque nesse dia, nesta oportunidade, quando você abre os seus olhos, ou abriu os seus olhos pela manhã, Deus estava lhe dando mais um dia de vida. E o Deus que dá a vida é o Deus que cuida de nós. E nesta noite nós queremos também, como continuação daquilo que falamos pela manhã, ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Páscoa. Apesar de comercialmente a Páscoa nos trazer um sentido diferente daquilo que entendemos, é importante que nós cristãos, que nós não cristãos, pensemos um pouco sobre Páscoa, sobre o que significa realmente a Páscoa. E tivemos a oportunidade de, nessa manhã, aprender que a Páscoa, no sentido hebraico, Peshá, e no sentido grego, Pasquai, tem o significado de passar por cima, passar pelo alto. E era a festa que fora celebrada momentos antes do povo judeu sair do Egito, antes da 10ª praga que viria, proferida por Deus, que atingiria todos os primogênitos. Moisés, ele vai ao faraó e pede para que ele liberte o seu povo, no sentido do seu povo poder sair daquela terra de escravidão. O faraó permite, mas com uma condição, que seja deixado para trás todos os primogênitos, seja das famílias, sejam dos animais. Nessa condição, o povo poderia deixar o Egito. Deus, então, dentro da sua soberania, e procura mostrar o seu senhorio. E ele então chama Moisés e pede para que ele prove, através da fidelidade e da obediência do seu povo, que o Deus que estava ali era o Deus que era um Deus zeloso. E ele então vai mostrar, através daquele episódio, que os primogênitos das famílias judias, do povo judeu, seriam preservados. Exatamente aquilo que Faraó queria deixar como legado para o próprio povo egípcio, era aquilo que Deus estaria mostrando a Faraó, através da proteção e do livramento. No entanto, para que isso fosse necessário, Deus vai instruir a Moisés e aos anciãos para que instruam as suas famílias. Deveria ser escolhido um cordeiro ou um cabrito macho com menos de 1 ano de idade, sem mácula, sem defeito. A oferta deveria ser a oferta perfeita. Esse cordeiro deveria ser morto e imolado, e o seu sangue deveria ser retirado, e o sangue deveria ser passado nos umbrais das portas das casas, e aquele sangue seria o sinal para que quando o anjo da morte, o destruidor, passasse por aquela casa, ele entenderia que ali
tinha o sangue aspergido, e aquele sangue era o sangue do livramento. E ele então passaria por sobre a casa e não tomaria o primogênito para si. Naquele momento Deus estava nos mostrando e mostrando para aquele povo, apesar de eles não serem sabedores disso, que muito tempo depois haveria um cordeiro que seria morto numa cruz. Um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, cujo sangue seria o sinal da libertação. Ele levaria sobre si todas as nossas dores e as nossas iniquidades, e o nosso castigo estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E o sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz nos purifica de todo o pecado. E através daquele momento pascal, Cristo se torna o nosso Cordeiro pascal, e a sua morte nos dá vida, e vida em abundância. E nessa noite estamos aqui. Daqui a alguns instantes estaremos juntos à mesa, relembrando este momento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, ele foi vertido naquela cruz, para que você, para que eu, para que o homem que estava longe de Deus, por intermédio do pecado, pudesse reconciliar-se com ele. Nesse propósito que nós estamos nesta noite, rememorando a Páscoa de Cristo. E eu gostaria de, junto com você, aprender um pouco sobre o texto que fala da crucificação desse cordeiro. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, e nós vamos ler os versos 39 ao verso 43. Lucas 23, nos versos 39 ao 43. Um texto conhecido, o texto que fala do exato momento em que aquele cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, sem pecado, estava suspenso numa cruz ao lado de dois outros homens. Diferente do cordeiro pascal, aqueles homens eram pecadores. Aqueles homens estavam ali como consequência dos seus atos e estavam sendo punidos. Mas Cristo não. Cristo estava naquele momento ali em substituição, a figura do homem pecador. Cristo fez substituição por você e por mim. Pelo homem pecador, ele se colocou como substituto. E somente ele, o cordeiro sem mácula, poderia se colocar naquela posição. Porque a substituição do homem pecador pelo cordeiro sem mácula foi o vínculo que nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E o texto nos diz, a partir do versículo 39, no capítulo 23, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ele, este, nenhum mal, nenhum castigo se fez sobre ele. E acrescentou Jesus, pedindo a ele: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. 3 cruzes. Um à esquerda, um à direita e um no meio. 3 cruzes com 3 verdades. Ao olharmos para a crucificação de Cristo, nós vamos perceber o quanto esse Cristo se fez homem. Porque ao olharmos o episódio da crucificação, e há alguns anos atrás, Mel Gibson, um ator, diretor, fez um filme
sobre a crucificação de Cristo, um filme que procurou retratar com bastante significado e sentido o que representava a crucificação no Império Romano. A gente pôde perceber como aquele Cristo crucificado naquele momento se tornou homem e o quanto aquilo pesou sobre ele. Nós temos 3 cruzes, 3 momentos, e para cada um desses momentos nós temos verdade distinta. Como é interessante a gente perceber que pessoas que estão vivendo um mesmo momento conseguem fazer leituras diferentes daquilo que acontece com elas. Nós temos na primeira cruz um homem que se vira para Jesus Cristo e diz: não é você que diz ser o Cristo? Não é você que diz ser o Filho do Deus vivo? Então, aproveita esse momento, salva-te a ti mesmo e a nós também. A primeira cruz nos revela a arrogância de um homem pecador. E é interessante a gente perceber que pelas palavras daquele homem, ele conhecia Jesus. Ele não podia ter andado com Jesus, talvez como muitos o fizeram, mas ele sabia quem era Jesus Cristo. Porque ele aponta para Jesus e diz: você não diz ser o Cristo? E a expressão Cristo, ela revela a verdade de alguém que conhecia o significado do Messias. Não dizes ser tu o Cristo? Então, salva-te a ti mesmo e aproveita, salva-nos a nós também. E a gente percebe que aquele homem, ele conhecia Jesus Cristo, pelo menos de ouvir falar. Conhecia Jesus Cristo também nos seus atos. Porque quando ele diz: olha, se você realmente diz ser o Cristo, e você pode salvar a você mesmo, e você pode nos salvar, eu estou revelando que eu já ouvi alguma coisa a seu respeito. Eu talvez tenha até presenciado, então aproveita agora e se mostra como o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. A arrogância do homem pecador. O homem que estava sendo crucificado por merecimento. Mas o homem que, mesmo em meio a esse contexto da desesperança, ele não consegue enxergar Cristo como o Senhor da vida. Ser morto na cruz era algo extremamente constrangedor. Você tinha uma dor física, porque em média, aqueles que eram crucificados levavam até 4 dias para realmente sucumbir e morrer. A dor física era tremenda. A dor que aquele crucificado sentia era algo indescritível. A dor muscular, a falta de ar, as cãibras, o frio pela perda de sangue. Eram 4 dias de agonia até morrer. E a dor moral, porque somente os piores criminosos, aqueles que cometiam os crimes mais hediondos, eram condenados à morte de cruz. E aquele homem, envolto a esta circunstância, a essa situação de miserabilidade, de desesperança, ele ainda assim não consegue olhar para aquele que estava ao seu lado e enxergar Deus. Quantas vezes nós andamos com esse Deus? Até falamos desse Deus. Conversamos com esse Deus, mas nos mostramos arrogantes. Nós não conseguimos perceber que esse Deus é um Deus que está ao nosso lado e que requer de nós verdade. Aquele homem não foi capaz de reconhecer em Deus como o Deus
da sua vida. A gente percebe que aquele homem, apesar de saber quem era o Cristo que estava ali sendo crucificado ao seu lado, ele não consegue enxergar nele o Cristo da esperança. O Cristo que poderia dar a ele uma novidade de vida. E aí nós vamos para a segunda cruz, aquele que está no seu lado oposto. E aquele homem que está em seu lado oposto, ele retruca o seu colega e diz: você não percebe o que você está falando? Este que aqui está ao nosso lado, ele não merece estar aqui. Nós merecemos, mas ele não. Nós estamos pagando por aquilo que nós cometemos. Mas este homem não. Este homem era justo. Ele não merecia estar aqui. De forma antagônica, queridos, a gente percebe o quanto aquele homem vai se revelar em suas palavras como alguém que conhecia o Deus que estava ao seu lado. Enquanto o primeiro homem, a arrogância, a segunda cruz vai revelar um homem que reconhece através da humildade o Deus Salvador. A primeira cruz nos revela o homem pecador através da sua arrogância, e a segunda cruz nos revela o reconhecimento de um homem pecador. A mesma circunstância, o mesmo momento, mas duas visões completamente antagônicas. O arrogante, o segundo, humilde. Para que nós possamos enxergar Deus, queridos amigos, nós precisamos ser humildes. Jesus Cristo, aquele que estava ali sendo crucificado, certa vez ele estava, e os discípulos iam com ele e diziam assim: mestre, eu quero ser o primeiro. Mestre, olha, quando o Senhor estiver na glória, deixe-me que eu sente à sua direita. E Jesus Cristo, então, dentro da sua sapiência, da sua sabedoria, ele pega uma criança no colo. E ele diz assim: olha, aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como uma criança. Que interessante como Cristo vai pegar uma criança para ser exemplo de humildade. Cristo não estava dizendo que nós devemos ser adultos infantis. Não era isso que ele estava dizendo para os seus discípulos. Mas ele estava dizendo que eles deveriam ter atitudes de humildade, tal qual uma criança. Mesmo porque o crescimento e a maturidade cristã são pré-requisitos que Deus mesmo vai mostrar através da sua palavra. Nós vamos crescer e vamos amadurecer. Nós não podemos ser adultos infantis. Muitas vezes somos. Mas Jesus Cristo pega aquela criança no colo e ele diz assim: olha, ser o maior no reino de Deus, seja como essa criança. E aí os discípulos devem ter perguntado: e agora? Como é que eu vou ser humilde como uma criança? E aí nós vamos tentar buscar nas palavras de Jesus Cristo o real significado da humildade, que fora aquilo que outro salteador, o outro criminoso, declarou através das suas palavras, quando ele diz: este aí é justo, este não merecia estar aqui, eu mereço, mas ele não. E aí a gente pode perceber, irmãos, que tornar-se criança é ter o reconhecimento de que eu sou filho. E os pais que aqui estão percebem isso. A maior alegria das crianças, nós que somos filhos também, é agradar ao nosso Pai. Quando conseguimos agradar ao nosso Pai, nós nos sentimos felizes. E quando o Pai percebe o desejo, a inclinação do filho em ser aprovado por ele, ele se regozija. Tornar-se como criança é reconhecer-se como filho, é reconhecer-se como
criatura. O prazer de um filho é agradar aos seus pais. Humildade, irmãos, é agradar aquele a quem amamos. Quando Jesus Cristo diz que nós precisamos ser humildes como crianças para sermos os maiores no reino dos céus, Ele está dizendo, olha, eu quero que você me ame a tempo e fora de tempo. Porque quando você demonstra amor por mim, você está demonstrando humildade, e quando você demonstra humildade, você está demonstrando reconhecimento da minha soberania sobre a sua vida. Tornar-se criança, irmãos, naquele contexto, é saber que o Pai se alegra quando nós agradamos a Ele, cumprindo tudo aquilo que Ele requer de nós. Tornar-se como criança naquele momento é fazer da fé que temos nesse Cristo não algo para fazermos grandes coisas, mas acima de tudo, viver de uma forma que possamos fazer da nossa fé o cumprimento do agradar a Deus. E é interessante que esse mesmo Cristo, Ele vai dizer assim, olha, quando você orar, não faça como aquele que ora em pé na sinagoga, mas ao contrário, você vai lá para o seu quarto em secreto e ora ao Pai que te vê, sozinho, secretamente. E Ele estava dizendo, se você quer ser o maior no reino dos céus, seja humilde. Porque quando aquele ora lá em pé na praça, ele está esperando o reconhecimento das pessoas. E esse reconhecimento faz com que ele seja tido como alguém que, ora muito bem. Mas quando você está lá sozinho, no seu quarto, em secreto, o reconhecimento da sua oração vem somente daquele que lhe ouve, que é Deus. Jesus Cristo não estava dizendo que nós não devemos orar em público. Ele estava explicando e mostrando para um grupo de pessoas que ostentavam a sua religiosidade por aquilo que elas faziam e pelo reconhecimento que elas recebiam de outras pessoas. E ele então vai dizer, a humildade está intimamente ligada a Deus agradar-se de tudo aquilo que você faz. A segunda cruz nos revela a aparência, o coração, a inclinação de um homem que tem humildade. É fazer como Cristo fez, que mesmo sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem e humilhou-se. E Ele era o próprio Deus. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, seja como uma criança. Olhe para Deus, que é o seu Pai Celeste, e procure fazer tudo aquilo que agrade a Ele, porque no momento em que você agradar ao seu Pai, você está dizendo, Deus, eu reconheço a sua soberania, porque através da sua soberania eu vou cumprir os seus preceitos, e através dos seus preceitos eu vou agradar o seu coração. Mas temos uma terceira cruz, é aquela do meio. E a terceira cruz, ela nos revela a aceitação do homem-Deus. Percebam que aquele segundo homem, quando declara a sua negação, quando declara o seu descontentamento para o seu colega, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. E algumas traduções, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E essa palavra paraíso para aquele homem tinha um sentido tão forte, tão presente, porque Jesus Cristo, e as melhores traduções utilizam a palavra paraíso para isso. Jesus Cristo se utiliza de um termo persa, paraíso. E paraíso significava, para aquele homem, dentro daquela cultura, a expressão da habitação do Deus eterno. Simbolizava um jardim, um lugar lindo, tranquilo.
e remetia sempre à morada de Deus. E quando Jesus Cristo, o homem Deus, olha para ele e diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo estava dizendo para ele: olha, eu não quero saber da sua condição, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber como era a sua vida, mas eu quero dizer para você que a partir desta declaração, do reconhecimento, da humildade do seu coração em me ver como o Deus Criador da sua vida, que hoje mesmo você estará comigo eternamente. A terceira cruz nos revela a atitude de um Deus que nos aceita do jeito que somos. Deus não vai olhar para as nossas atitudes e vai nos pesar se somos ou não merecedores do seu perdão. Aquele homem, ele provavelmente estava sendo crucificado em função dos crimes hediondos prescritos pela lei romana, por homicídio, por ter matado outras pessoas. Ele merecia estar ali naquela situação. Mas Deus, através de Jesus Cristo, olha para aquele homem e não quer saber o passado dele. Não quer saber o que ele tinha feito, mas Deus, através de Jesus Cristo, pega-se única e exclusivamente na sua declaração de fé, pautada na humildade do seu coração. Senhor, mais uma vez, aquele homem, à semelhança do primeiro, conhecia Jesus Cristo, nem que fosse ouvir falar, porque quando ele expressa a expressão Senhor, dentro daquele contexto grego, ele estava dizendo Senhor como mestre, como alguém que deveria devotar-se em inclinação e respeito e admiração pelo que ele era. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando ele expressa essa expressão, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ele sabia com quem ele estava sendo crucificado. Porque ele tinha a certeza de que aquele homem não permaneceria na cruz. Ele estaria no paraíso, ele haveria de ressuscitar. A semelhança daquele primeiro homem, ele poderia ter andado com Jesus, ouvido falar de Jesus, até falado de Jesus, mas ele conhecia o Jesus da cruz. Ele reconhece o seu estado de miserabilidade, o seu estado de pecado, e através da inclinação de um coração humilde, que procura agradar a Deus, subjugando-se o seu próprio eu, ele declara: Senhor, eu quero que tu sejas o Deus da minha vida. Quantas vezes, irmãos, a gente carece de pedir a Deus para continuar sendo o Senhor das nossas vidas. Nós andamos com Deus, falamos desse Deus, ouvimos desse Deus. Em alguns momentos, nós não deixamos que Deus continue a ser o Senhor das nossas vidas. Mas Deus nos diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, em reconhecimento de que aquele homem agora passou a ser filho de Deus. Deixa de ser uma criatura e passa a ser um filho de Deus resgatado. Nós somos e fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus continua querendo ser o Senhor da sua vida. Deus, ele continua a se mostrar como alguém que se importa com a gente. Mas quantas vezes a gente percebe esse Deus longe de nós? E eu geralmente volto a dizer: Deus nunca se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. A diferença da distância que temos de Deus, próximo ou distante, ela é proporcional à distância que nós estamos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos Deus próximo. Quanto mais nos afastamos de Deus, vemos Deus longe. Mas Deus sempre continua
na mesma posição. E a pergunta que fica é: qual das 3 cruzes tem sido a verdade das nossas vidas? A verdade de que Deus nos aceita como pecadores, ela é imutável. E vai depender, inclusive, da nossa condição. Para o primeiro, não significava nada. Para o segundo, significou a vida eterna. O que nos importa é perguntar: o que é mais relevante para nós? É enxergarmos a primeira cruz como a cruz que nos afasta desse Deus, que nos faz arrogantes, que não consegue nos levar próximos desse Deus, porque muitas vezes não enxergamos esse Deus como Deus das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas, que vai requerer de nós procedimentos, padrões, posturas, palavras, cumprimentos. Ou vamos enxergar a cruz do outro homem, que vai estar pautada exclusivamente no coração humilde. O coração que se coloca na postura de ver Deus sempre como o Senhor das nossas vidas. E é interessante que quando nós conseguimos enxergar Deus como o Senhor das nossas vidas, eu não consigo enxergar o meu próximo como alguém inferior a mim. Porque quando eu olho para o meu próximo, eu vejo alguém semelhante a mim. Porque só existe um acima de mim, que é Deus. Mas o meu próximo, aquele meu semelhante, ele está na mesma condição que eu estou. Por isso, eu não sou maior do que ele. Eu sou igual a ele. A nossa oração, irmãos, é que nós possamos, como igreja, a minha oração é que você que está conosco, que nos visita nessa noite, que porventura ainda não tem Deus como Senhor da sua vida, que ainda não declarou que Deus venha a ser o Senhor da sua vida, que a gente possa diariamente nos inclinar com os nossos corações e pedirmos para que Deus continue e venha a ser o Deus que controle as nossas vidas.